Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo o lugar ou a hora onde se encontrar e, naturalmente, no próprio momento em que está a ouvir o nosso programa. Hoje temos connosco Vítor Sil, um professor natural de Vila Flor, que tem 66 anos, é professor coordenador no Instituto Superior de Estudos Superiores, é doutorado em Psicologia de Educação e está aposentado do ensino básico desde 2024. Tiveste muita sorte. Ainda bem. Boa tarde. Começou a jogar xadrez há 55 anos. É precisamente desta modalidade que vamos falar hoje, uma conversa franca e aberta sobre esta modalidade no distrito. Nos anos 80 foi responsável pela secção de xadrez do Clube de Bragança e em 1990 fundou o Clube de Xadrez de Vila Flor. Durante mais de 20 anos foi presidente da Associação de Xadrez de Bragança, sendo atualmente presidente da mesa da Assembleia Geral. Na década de 90, organizou no Nordeste Transmontano os famosos torneios de xadrez das Amendoeiras em Flor e organizou também em Vila Flor alguns campeonatos de Portugal de xadrez de partidas semi-rápidas, trazendo ao distrito de Bragança e ao Nordeste alguns dos melhores mestres do xadrez. Entre os finais da década de 1990 e os anos 2000, esteve classificado no top 50 do ranking nacional da Federação Portuguesa de Xadrez, tendo-se sagrado por diversas vezes campeão distrital absoluto de xadrez da Associação de Xadrez de Bragança. Nas categorias de partidas rápidas, partidas semi-rápidas, partidas clássicas e participou ainda em torneios de xadrez em Portugal e em Espanha, tendo também vencido alguns campeonatos nacionais de equipas do Inatel. No ano 2000 foi finalista da 22ª Taça de Portugal em xadrez em representação do Grupo de Xadrez da Guarda. Durante alguns anos parou a sua atividade xadrezista para preparar provas académicas de doutoramento em Psicologia de Educação na Universidade do Minho. Nos últimos 15 anos jogou xadrez em representação de vários clubes de xadrez, nomeadamente o Clube de Xadrez de Vila Flor, o Grupo de Xadrez da Guarda, o Clube de Xadrez de Ovila, de Vila Real e o Camir de Mirandela, bem como o Clube de Xadrez de Braga e a Associação de Xadrez Cidade Curiosa de Braga. Com este currículo, o nosso convidado de hoje é um homem, digamos que, cheio de xadrez. É verdade. Boa tarde, Nuno Pires. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, tal como tu disseste. De facto, o xadrez tem sido uma coisa que me tem acompanhado desde a minha juventude. Mais de 55 anos, é uma realidade, e tenho tido, comecei por uma brincadeira, por passar um passatempo, e depois levei isto, de uma forma mais intensa. Mas claro, nós estamos num país onde o xadrez, não sendo obrigatório nas escolas, é apenas uma certa carolice de muita gente. Eu, de facto, enquadro-me nesse espírito de jogar xadrez e divulgar a modalidade. Como te digo, 55 anos a mais de xadrez tem sido uma alegria e tem sido uma forma de me sentir também um pouco satisfeito com esta modalidade que é pouco conhecida, portanto pouca gente fala, porque de facto não é por aí além, mas é sempre com um certo gosto que gosto de falar de xadrez e que me dedico um pouco a isto. Mas durante pelo menos alguns anos foi devidamente referenciado a nível mediático, sobretudo pelos grandes campeões, do Gasparov e Companhia Limitada. Exatamente, ficou conhecido os grandes confrontos para os campeonatos mundiais do Kasparov, do Karpov, do Korchnoi, enfim, muita gente se lembra disso. Hoje temos outros jovens, outros talentos do xadrez, temos jovens cada vez mais jovens a jogar xadrez. Ainda há coisa de cerca de um mês houve um jovem argentino com 12 anos que se tornou no grande mestre mais jovem da história. Portanto, isto significa que a modalidade, começando cedo, começando nas escolas, pode e leva muita gente depois, a mais tarde, tornar até profissionais. E eu só dou um exemplo daquilo que é, e nós agora ainda na semana passada se falou muito do Uzbequistão. O Uzbequistão, por futebol, porque nós jogamos e ganhamos 5-0. É um país desconhecido de muita gente. Exatamente. Mas no futebol eles levaram 5-0 da nossa seleção.
No xadrez, eles são uma potência mundial. E são uma potência mundial porque no xadrez os miúdos vão para a escola e o característico é eles vão para a escola, levam a mochila dos livros, levam o tabuleirinho de xadrez com eles, porque é obrigatório na escola. E qual é o resultado disso? É que neste momento o desafiante do título mundial, o campeão do mundo atual é indiano, e o desafiante, que é o Sindarov, um grande mestre do Uzbequistão, vai agora, portanto, eles vão ter o título mundial em jogo, e é um jovem com volta de 20 anos, 20, 21 anos, 22 anos tem o campeão do mundo neste momento. O melhor jogador do mundo em termos de ranking, que já foi campeão do mundo ao longo de vários anos e que deixou de jogar os campeonatos do mundo, de facto é um gênio acima da média, é norueguês. Quando aqui há muitos anos atrás era, enfim, da parte da União Soviética, da Rússia, dos países chamados países de leste, hoje temos jovens cada vez mais, digamos, a aparecer na modalidade, fruto também daquilo que são a internet, são a inteligência artificial já, tudo isto. Isso é uma maravilha porque é o que eu digo. Quando estava a jogar Portugal com o Uzbequistão, assim, se fosse no xadrez não tínhamos hipótese. Agora no futebol nós somos maiores, não é? Nós vamos recuar aqui um bocadinho e vamos começar por dizer, por perguntar perguntar o que é o xadrez propriamente dito, porque, como sabes, há muita gente que ouve falar em xadrez, mas xadrez percebe pouco, não é? Claro, O que é pena, mas porque é uma modalidade que desperta muito o interesse de quem joga e motiva o desenvolvimento da inteligência. Penso que o que é o xadrez propriamente? Então, a ver se em 2 ou 3 minutos eu passo uma ideia daquilo que de facto é o xadrez. Bom, primeiro é um jogo. É um jogo milenário, nasceu na Pérsia e, portanto, é um jogo milenário. E de jogo passou depois a ter um outro conjunto de configurações e de potencialidades. Isto quer dizer o seguinte: começando com um jogo de tabuleiro, com regras, com normas, passou a ser entendido também como um jogo que ajuda ao desenvolvimento psicológico, ajuda à concentração, ajuda a que haja o cumprir regras, o cumprir normas. A razão pela qual hoje temos o xadrez nas escolas a ser uma espécie de ajuda para os jovens poderem concentrar-se, poderem respeitar normas, respeitar regras. Entretanto, como isto começou a ser praticado em vários países, ou Portugal, pronto, temos a nossa dimensão, nós temos, só para tu veres a diferença, temos neste momento no ativo 3 grandes mestres, temos 4 grandes mestres em Portugal, mas 3 neste momento estão no ativo. Temos uma jovem com 27 anos que se tornou a primeira grande mestre feminina, há coisa de meia dúzia de meses atrás, e o xadrez começou a ser aproveitado para desenvolver essas competências, mas também em termos desportivos. Já foi considerado, portanto, é considerado um desporto em paralelo com os Jogos Olímpicos, se bem que, tendo já feito parte de Jogos Olímpicos, hoje o xadrez tem a sua autonomia, porque há as Olimpíadas de xadrez. Vão acontecer agora este ano, são 2 em 2 anos, e este ano vão acontecer as Olimpíadas de xadrez, onde Portugal está representado com uma seleção masculina, com uma seleção feminina, com os melhores jogadores que temos neste momento. Ora bem, isto, respondendo à tua pergunta, o que é o xadrez? De facto, é um jogo, mas também é um desporto, porque nós temos que perceber que um xadrezista não é só chegar, sentar-se à frente, estamos a falar a nível já profissional, não é? Sentar-se à frente do tabuleiro e mexer as peças. Não, isto implica desgaste energético, desgaste em termos físicos, que implica concentração. O que significa que os xadrezistas da elite são desportistas também. Eles praticam desporto, eles fazem manutenção, mas acima de tudo a manutenção física, mas também aquilo que é a parte de concentração psicológica. Porque nós tivemos
um gênio do xadrez, nos anos 70, o Bobby Fischer, toda a gente ouviu falar no Bobby Fischer, que foi ele o primeiro campeão ocidental, que é o Bobby Fischer americano, portanto, ele nasceu nos Estados Unidos e derrotou a escola soviética de xadrez à época. O Bobby Fischer, o seu fim foi loucura. Ele ficou com problemas da ordem psiquiátrica e desapareceu da modalidade. E o Bobby Fischer, sendo um gênio do xadrez, profissional, entrou naquela parte de ruptura psicológica. Ou seja, o xadrez tem coisas boas, fantásticas, mas também tem que ter um suporte. Ter um certo doseamento, não é? Absolutamente. Como qualquer jogo. As crianças gostam imenso de jogar xadrez. Porquê? Porque aquilo é desafiante. Eu diria que quase é viciante. Os miúdos começam a jogar xadrez, começam a perceber as regras. Agora, depois tem que haver uma coisa que é a concentração. Tem que haver uma coisa que é a capacidade de jogar. Se quer tornar profissional, tem que ter depois um conjunto de estruturas, como em qualquer desporto, não é? Qualquer modalidade, no futebol, no basquetebol, no handebol, tudo isso implica que o jogador tem que depois ter um conjunto de apoios, de suportes externos. O xadrez é basicamente a mesma coisa. Só como é algo que não é muito de impacto, nós vemos uma corrida de atletismo. Os melhores atletas estão a correr. Eles têm uma preparação física para aquilo, para aquela prova, para uma maratona. Agora, o xadrez também tem que ter, porque senão não se pode estar à frente de um tabuleiro em termos profissionais a jogar 4, 5, 6 horas seguidas. O desgaste em termos energéticos, em termos de ruptura, mesmo até de, digamos, os níveis de açúcares, os níveis digamos, do próprio oxigênio, que a pessoa tem que controlar tudo. E nós achamos assim, isto é um jogo de café. É. E essa parte do jogo de café que é interessante, porque é isso que vicia as pessoas. Porque o jogo de café é aquilo que todos nós, a gente começa a jogar num clube e tal, mas depois... Ainda há cafés que têm ainda há cafés na nossa região que tem o tabuleiro de xadrez. Eu conheço. Sim. E os damas também, não é? Aliás, o tabuleiro é o mesmo. É o mesmo tabuleiro, só que inverte depois os quadradinhos. A posição, não é? Exatamente. E isso é para as pessoas se irem divertindo. É essa parte que é interessante. E é isso que nos faz levar também o xadrez a que toda a gente... Porque é um desporto barato. É barato e não precisa de grandes instalações, uma mesa e duas cadeiras. Uma mesa, duas cadeiras, um tabuleiro e umas peças que hoje, enfim, compram-se por uma dúzia de euros. Mas também já com elevado preço, não é? Claro, depois há coisas de elite, não é? Mas estamos a falar aquilo que é começar. E isto é extremamente engraçado. Eu recordo-me que aqui nos anos 80, a antiga DGD, recordas-se bem da DGD, teve um projeto de divulgação do xadrez a nível nacional e eram tabuleiros que eram em papel. Distribuiu muito, era em cartão. Exatamente. Foram distribuídos muitos por aí. Eu lembro-me disso. Era procurar, porque é assim, porque é que aparecem os bons jogadores, os profissionais, jogadores da elite? Porque a massificação, haver muitos, faz que depois alguns deles vão ser bons. Se nós não tivermos muitos a praticar, depois os que vão aparecer bons são muito menos, não é? Claro, o recrutamento, a capacidade de recrutamento é inferior. Porque depois isto é como no futebol, também há os olheiros, não é? A ver. Claro. Exato. Olha, como é que se despertou em ti essa motivação para o xadrez? Quando é que começaste a jogar? Quantos anos tinhas? E depois como é que foi o teu percurso ao longo da história? Ora bem, eu tenho 67 anos neste momento. Eu comecei aí entre os meus 12, 13 anos. Mas em Vila Flor já se praticava ou era só uma... Não, eu comecei a praticar quando eu era jovem, quando eu dava a estar em Vila Flor, estava lá no colégio, no externato, e havia cafés lá com tabuleirinhos de xadrez, tal como há bocado falávamos. E eu comecei a olhar para aquilo e tal, comecei-me a dedicar, enfim, como brincadeira, não é? Sim. É um jogo, parece. Só comecei a ver que a coisa não era só por ali que ficava. Depois comecei pronto, depois tem preparações teóricas. A gente tem que... Há teorias. Hoje é tudo feito através dos programas informáticos. Na altura era através de livros. E a gente começa depois a praticar um bocadinho. E é assim... Eu comecei depois a entusiasmar, depois a gente depois saí de Vila Flor, então fui estudar para Vila Real, para o Liceu, depois comecei a contactar com clubes.
E aí começou a haver esta ideia de jogar um bocadinho mais, já jogar a nível de clube. E é isso que fez com que eu, portanto, enfim, há 55 anos atrás, passasse só de jogar no café para jogar em clube. E depois, a partir daí, ora bem, tal como tu disseste muito bem, então depois chego a Bragança. Chego a Bragança, nós já nos conhecemos desde essa altura. Do tempo académico. Do tempo académico, e começamos aqui a organizar em Bragança. E casaste em Bragança também. Exatamente, eu também tenho cá as minhas raízes em Bragança. O que significa que começamos depois, portanto, aqui em Bragança também organizar o xadrez. Com mais uns amigos que gostavam de jogar e começamos a sair do jogo de café. A primeira secção de xadrez que o Clube de Bragança teve, fui eu que o responsável daquilo, e então ali conseguíamos concentrar nas velhinhas instalações do clube, ali na Praça da Sé, juntávamos ali um grupo de amigos que começamos a jogar xadrez, começamos a fazer torneios. Eu recordo-me, por exemplo, um torneio que foi muito interessante, foi quando foi a geminação, e tu deves-te recordar de Bragança com Zamora. Na geminação de Bragança com Zamora, houve aqueles intercâmbios em Zamora e em Bragança. E o xadrez entrou porquê? Porque os amigos de Zamora, os nossos vizinhos de Zamora, também tinham lá o xadrez também na altura. E uma das modalidades desportivas à época foi o xadrez, jogado em Zamora e jogado em Bragança. Nós fomos daqui com um grupo a Zamora jogar xadrez, e os espanhóis, que os nossos vizinhos de Zamora, vieram aqui a Bragança, retribuíram, e, portanto, fizemos aqui um intercâmbio ali muito interessante, a propósito da geminação de Zamora, não é? Mas eu me lembro-me na altura em que andavas aqui a estudar, e eu também, que a própria escola do magistério tenho a ideia que havia tabuleiros nas mesas do bar. Exatamente. À época da própria DGD, que também nos fornecia aqueles tabuleiros. Fizemos vários torneios aqui a nível de Bragança, torneios, pronto, entre amigos, claro, entre estudantes. Dentro do contexto e da dimensão da dimensão. Claro, pronto, isso foi muito bom e deu um impulso grande. E o Clube de Bragança, a secção de xadrez, nós tivemos isso. Entretanto, eu recordo-me que em 1980 trouxemos aqui a Bragança o campeão nacional da época, o mestre internacional Joaquim Durão, conhecido em todo o país e internacionalmente. O Joaquim Durão, de quem eu era muito amigo, fez-nos o favor, entre aspas, de vir a Bragança fazer uma simultânea de xadrez, lá no clube. E ele foi muito interessante. Com uma simultânea, ele estava a jogar. Ele joga com várias pessoas ao mesmo tempo. Ele estava a jogar com 20 jogadores, aqui em Bragança. E eu recordo-me que ele ia para São Sebastião para um torneio internacional, e eu conversei com ele sobre o Durão. Você não quer passar por aqui e fazermos aqui uma simultânea? E de facto fizemos. Ali no salão, embaixo, no salão de festas do clube, puseram-se ali 20 tabuleiros, o Joaquim Durão a jogar com aquela gente toda e tal. Foi uma maravilha, foi muito interessante. Bom, isto depois faz com que, portanto, o meu percurso no xadrez começou a andar por aí. Entretanto, dediquei-me também, liguei-me à Associação de Xadrez de Bragança, fundei em Vila Flor o Clube de Xadrez de Vila Flor, e esse clube que nós tivemos em Flor, que ele ainda está legal, não é? Mas está inativo. Nós fizemos aqui no Nordeste, tal como tu referiste, grandes torneios de xadrez, os torneios de Amendoeiras e Flor, torneios já com prémios, onde vinham os profissionais, isso tudo, não é? E tudo isso fez com que a época, os anos ali, a década de 90, enfim, 2000, 2000 e tal, nós tivéssemos aqui no sítio muita atividade. E isso fez também com que eu próprio, depois de certa altura, enfim, jogando xadrez quer em Portugal, quer em Espanha, e em vários torneios, depois passei a jogar pelo grupo de xadrez da Guarda. Na altura eram os campeões nacionais, foram campeões nacionais. Eu também participei nos campeonatos do Inatel por várias vezes, onde me sagrei campeão nacional por equipas. E nos anos 2000, tal como há bocado referias, em 2000, vai fazer agora 26 anos em julho, eu fui finalista da Taça de Portugal pela equipa do grupo de xadrez da Guarda, em que perdemos na finalíssima
a Taça de Portugal. Tivemos a final, porque perdemos a finalíssima. E aquilo que eu há bocado mostrava é uma medalhazinha que é alusiva a essa minha passagem É uma boa recordação, não é? pela final da Taça de Portugal. E que de facto é uma recordação de, enfim, Que honra a ti em termos pessoais e o xadrez a nível regional, não é? Exatamente. Porque, E já de houve facto, mais algum praticante de xadrez que tivesse conseguido esse êxito? a nível da região, aqui da região, nós também temos, depois surgiram, fruto de participações em clubes, houve ali uns jovens de Mirandela, um jovem ali de Mirandela, que atingiu a categoria de mestre. E, portanto, um jovem já fruto, mas já estamos a falar anos 2000 quase, enfim, até 2020, por volta dessa altura, ali 2015, mas que foi feito também aqui na região, embora ele não sendo da região. Exatamente. O que significa que o xadrez que nós tivemos na região foi desenvolvido. Hoje estamos a tentar fazer um reativar do xadrez da região. Isto através da Associação Xadrez de Bragança, porque de facto A Associação de Xadrez de Bragança está sediada onde? está sediada em Macedo Cabaleiros. Portanto, o presidente da associação é de Macedo Cabaleiros. Estamos ligados ao grupo desportivo macedense. Eu gosto de jogar no grupo desportivo macedense, já passei por vários clubes, mas estou a jogar com o desportivo. E temos um projeto para podermos avançar, digamos, em termos de projeção de torneios. É evidente que a nossa intenção é, na próxima época, fazermos um torneio internacional aqui em Bragança. Temos agora que ver os apoios que se conseguem através dos municípios, através dos clubes, mas principalmente tem que haver um financiamento. Vamos ver quais são os municípios do distrito que querem fazer torneios locais, que queremos transformá-los em torneios internacionais, trazer aqui os melhores jogadores. Porquê? Porque se nós não trouxermos bons jogadores, nós não conseguimos desenvolver a modalidade. E então temos que criar um torneio, pode ser em Vila Flor, pode ser em Macedo, pode ser em Bragança, pode ser em Mirandela, depende dos municípios que digam assim, queremos apoiar a Associação de Xadrez de Bragança, criar um torneio internacional, onde num fim de semana vamos ter aqui dos melhores jogadores portugueses e estrangeiros. Ora, é evidente que isso está no nosso objetivo para a próxima época. Portanto, é um ponto de partida. Nós criamos um torneio internacional, pelo menos ou, se possível mais, se isso era bom, criarmos um circuito. Porque quando nós tínhamos os torneios amendoeiras em flor, de que há bocado falávamos, esses torneios amendoeiras em flor foram feitos durante vários anos. Nós tivemos 5, 6 torneios, 6, 7 torneios. E alguns desses torneios também se transformaram em campeonatos de Portugal, já com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez. E criou-se tipo circuito. Não era só um por ano, havia mais do que um, havia vários. E nós conseguimos ter torneios amendoeiras em flor, em Vila Flor, em Moncorvo, em Foscoa, portanto, já passando para o Centro Guarda, na zona das amendoeiras, e aproveitando as festividades das amendoeiras. Para divulgar tudo, os xadrez e as amendoeiras. As amendoeiras, o nosso turismo, tudo isso. Porque essa parte também é importante. As pessoas que vêm também têm que conhecer a região. Porque nós não vamos pensar, vamos trazer aqui grandes mestres ou mestres internacionais e vamos trazê-los de Espanha, vamos trazê-los de vários países da Europa. Muito bem, eles vêm cá. Mas é importante a divulgação. Sim, mas essa divulgação em alguns anos já foi muito evidente. Sim. Já foi. Agora é que me parece, por aquilo que me vou percebendo, que está um bocadinho parada essa divulgação. Parou porque é assim, durante algum tempo isto também vive da nossa carolice, não é? E eu tive 20 anos à frente da associação, então tive que entregar a associação por motivos académicos e motivos familiares, profissionais, etc. E parou. E agora queremos reativar. É evidente que eu hoje, como veterano, enfim, já jogo na categoria de veteranos, a minha preocupação é dar mais um suporte e fazer com que os jovens que nós hoje temos... Promover o arranque disto. Ora, é exatamente essa a ideia, é mesmo isso. E o que e como fazer isso? Porquê? Porque, de facto, é importante para a região, para os nossos jovens, para aqueles que estão a começar a jogar xadrez. Pô-los a jogar com jogadores
de superiores para eles poderem desenvolver as suas capacidades de xadrez. Depois, também divulgar a região e isto, organizarmos em termos de trazer um potencial para aqui. Agora, claro, tem custos, como é evidente, como em tudo na vida, não é? Claro. Portanto, não é só fazermos os torneios locais, mas um torneio internacional implica termos um suporte. Quem é melhor que os municípios? Aqui fica o apelo aos municípios e outras instituições de Bragança e do Distrito para que apoiem esta modalidade. Por falar em modalidade, em Mirandela, que é o lugar que eu visualizei com mais entusiasmo, costumava fazer-se ali à beira do rio, sobretudo agora no verão, costumavam realizar-se vários torneios, e eu lembro-me de ver lá miúdos e jovens, várias mesas junto ao rio à noite a praticar xadrez. E daí sim, ainda hoje se verifica. Hoje já não, já terminou, é o Camir, que era um clube lá de Mirandela, e eles tinham ali as chamadas noites quentes do xadrez, chamavam eles. E de facto era interessante, também era uma forma... Eu gostei de ver. Exato, era uma forma de desenvolver modalidade. Hoje, infelizmente, aquilo parou, e nós neste momento temos os clubes, como eu digo, o Camir, o Clube Desportivo Macedense, enfim, mais uns clubes de escolas, temos aqui também no IPB jovens estudantes. E na Escola Abade Bassal também? Sim, na Abade Bassal também, o xadrez escolar, o IPB também tem aqui um conjunto de jovens, eles também aproveitam aqui no IPB, pessoal que vem a Erasmus, isso tudo, e há uma grande comunidade xadrezística, nós temos aqui muitos jogadores. Agora é assim, preciso organizá-los. Está disperso, exatamente, tem que se organizar. E, portanto, organizar é criar torneios que permitam desenvolver, porque nós neste momento só temos, em termos, os campeonatos distritais. Nós neste momento tivemos agora o campeonato distrital, eu tornei-me campeão distrital, enfim, mais um, felizmente, graças a Deus, já nesta idade veterano de partidas semi-rápidas. Entretanto, quem ganhou o campeonato distrital de rápidas, isto só para as pessoas perceberem a ideia... Vamos lá destrinçar o que são rápidas, é uma ideia. Nós temos três modalidades dentro do xadrez. Modalidades de partidas. Temos as partidas rápidas, são partidas que têm até um máximo de 5 minutos por cada jogador. O jogador, cada um pode ter um máximo até 5 minutos para fazer o jogo. É as partidas rápidas. Por acaso, os campeonatos são feitos em partidas de 3 minutos com 2 segundos de acréscimo por cada lance, cada jogada que se faz. E essa é a modalidade. E é por isso que há aqueles relógios ou aqueles cronómetros ao lado. Exato, são relógios digitais agora que depois de 3 minutos e depois por cada jogada acrescenta 2 segundos. É evidente que a pessoa, se não joga depressa, perde pelo tempo, não é? Isso é normal. Depois temos as partidas semi-rápidas que vão a partir dos 5 minutos, sensivelmente até aos 20 minutos, 15 minutos é aquilo que máximo, mas embora hoje os ritmos oficiais andam nos 10 minutos com 5 segundos de acréscimo. E aí eu já ganhei, o ano passado fui campeão de rápidas e de clássicas, e este ano ganhei já o campeonato de semi-rápidas. E entretanto temos depois o de clássicas. O que é as clássicas no xadrez? É aquilo que é tradição que vem de há longos anos. São partidas que demoram muito tempo. Hoje, com a televisão, com a internet, ninguém quer perder tempo. Então, é mais interessante, mesmo até em termos visuais, de imagem, de transmissões, rápidas deste momento, porque as clássicas demoram muito tempo. E são partidas que têm um mínimo de meia hora e podem ir até 2 horas, 3 horas, para se fazer... É preciso ter uma paciência de santo. E por isso, exatamente, paciência e a tal preparação física que aquele encaixe. Aquele encaixe, porque é desgastante. E, portanto, hoje temos essas 3 modalidades. E nós agora estamos a trabalhar. Qual é que se pratica mais aqui no Distrito? No Distrito nós estamos a praticar mais as rápidas e semi-rápidas, mas mais as semi-rápidas. Porque é aquela modalidade que permite, num dia, por exemplo, numa tarde, fazer um torneio, ou fazer um torneio durante um dia. Enquanto que as clássicas temos que fazer os torneios ao longo de anos. É muito mais. Isso é só para profissionais. É mais enfim, para o topo, não é? Porque os campeonatos existem, mas é mais para o topo. Agora, claro, para cativar jovens. Para cativar jovens, para incentivar, para divulgar as rápidas. As semi-rápidas é aquilo que as pessoas normalmente fazem. E o que é que a Associação de Xadrez e os próprios responsáveis
escolares têm feito por divulgar isso nas escolas? As escolas têm tido, através do desporto escolar, é uma das modalidades. O desporto escolar é o xadrez. Tem havido aqui em Bragança, tem havido noutras escolas do distrito, Macedo, Moncorvo, etc. Tem tido um pouco isso. Só que é assim, nas escolas isto implica uma coisa, implica que haja alguém disponível para fazer o trabalhinho. Claro, um professor, Tem que haver um professor, técnico especializado. exatamente. Tenha Alguém também motivação. Claro. tenha motivação para aquilo. E depois Eu lembro aqui no Cristóvão, meu colega do liceu, exatamente. a ser aqui na base de uma sala que lidava essa área. O próprio presidente da associação, neste momento, o Ricardo, que sendo de Macedo de Oeiras, ele é professor em Moncorvo, e também está a fazer essa atividade. Claro que depois a atividade escolar é aproveitar os alunos para a atividade federada e criar dentro dos clubes federados. Essa é a nossa intenção também neste momento. Por um lado, como eu te disse, a desenvolver o desporto escolar, criar um projeto nas escolas que queiram aderir em termos do distrito, e depois levar estes jovens, depois tem que ter um fim, não é só porque só o desporto escolar, os torneios escolares, Não é o suficiente. não é o suficiente. Eles têm que jogar com outros jogadores de outros níveis, mais fortes, menos fortes, mas em torneio. E é isso que é importante, o tal torneio que temos que fazer aqui na próxima época em Bragança. Eu, antes de prosseguirmos, quero também dar aqui o meu testemunho. Durante muitos anos fui responsável pelas atividades esportivas no estabelecimento prisional de Bragança e convenhamos que procurei sempre incentivar, motivar e levar as pessoas que estavam lá para jogar xadrez. E nunca se fez um torneio que não tivesse, torneios desportivos que fazíamos anualmente, que não tivéssemos incluída a modalidade de xadrez. Porque ainda que fossem poucos, havia sempre alguns, e isso era muito importante. Isso é um testemunho que eu dou. E também um testemunho que eu valorizei sempre foi o facto dos responsáveis ou de pessoas com responsabilidade no xadrez em Mirandela se terem sempre disponibilizado para vir a Bragança, ao estabelecimento prisional, e eu lembro perfeitamente de trazerem um tabuleiro de xadrez enorme que ocupava o público todo. Era um dia de festa. Era um dia de festa. E essa é uma vertente importante do xadrez, o convívio. Portanto, mesmo não sendo jogador de xadrez, percebendo pouco, mas alguma coisa, não é? Claro. Ainda me lembro das célebres partidas que fazíamos, mesmo eu morava aqui em frente, eu e o António Preto, professor também, e eu e ele ficávamos até altas horas da noite a jogar xadrez. Portanto, mas esse testemunho em que no âmbito dos serviços prisionais, pelo menos aqui em Bragança, a modalidade de xadrez era promovida e também era muito apoiada pelo xadrez de Mirandela. Portanto, eu quero deixar esse testemunho. Esse testemunho que é importante. Agora não sei, porque agora Claro. já não sei. Mas é importante porque isso tem a ver também com a vertente do convívio. Havia até um passatempo Um positivo. passatempo, exatamente. Positivo. Isso é importante. Isso é importante. E no meio de reclusão, o tempo também precisa ser ocupado. Também tem que ser ocupado. E isso é uma vertente muito interessante, até porque há campeonatos nacionais, nós cá fizemos 1 ou 2, para reclusos. Eles próprios criam esse tipo de... Também fica aqui lançada a ideia. Fica lançada a ideia, exatamente. Embora eu já não esteja diretamente ligado, mas é sempre uma possibilidade de avançarmos, porque é uma possibilidade. E também há outra que eu quero chamar a atenção, que pode ter, não com a mesma dinâmica, mas nas IPSS. Sim. Era importante nas IPSS também tentar, com alguma suavidade e devidamente adaptado, penso eu, deixo isso ao vosso critério, né? Isso é uma ideia, que o xadrez também fizesse parte da animação, digamos assim, das IPSS. E são reptos que nós na associação acarinhamos, porque é assim, as IPSS, nós temos muitas pessoas já que estão lá e com uma boa capacidade cognitiva e que podem ter ali uma ocupação do seu tempo. E isso é importante, porque, tal como disseste, o tempo é importante e nós hoje poder ter as pessoas com alguma qualidade de vida em termos de ocupar os seus tempos. Porque nós sabemos que aquilo que faz desenvolvimento cognitivo, não deixar, e eu digo isto, enfim, porque também é uma parte que me é muito querida, que é a parte da psicologia, e nós sabemos que as pessoas, tendo uma atividade cognitiva, estando cognitivamente ativos,
têm outra qualidade de vida em termos de estarem no seu espaço de terceira idade já, e isso é muito bom, e é uma ideia que fica aqui, eu registro isso com todo o gosto e com todo o prazer. E é como te digo, nós de facto hoje, porque é assim, cada vez, e isto volta-nos àquela questão que é, e como eu há bocado dizia, eu sou veterano. Hoje, enfim, jogo mais na parte de veteranos. Nós em veteranos temos duas categorias. A categoria de veteranos com mais de 50 anos até aos 65. E a categoria de veteranos dos 65 até para a frente. Temos um jogador espanhol neste momento que é o jogador mais velho no mundo com 104 anos. Portanto, Mas ainda joga, faz os seus joguinhos. Portanto, isto é importante. É evidente que, de facto, a nossa intenção neste momento é esta divulgação. Também acarinhamos sempre, e há um tempo esta parte, e o mérito seja feito a esta rádio, à Rádio Brigança, a empresa que está por trás desta rádio, naquilo que são as galas desportivas. Porque agora foi introduzido o xadrez também como modalidade desportiva para a gala desportiva. E isso é bom, é fantástico, porque de facto as outras modalidades, que não são tradicionais, o futebol, o basquetebol, o hóquei, enfim, o atletismo, tudo isso, com todo o seu mérito, o seu espaço, mas... Tem o seu espaço e a sua individualidade. Exatamente, exatamente. Mas contribui para o coletivo. Para o coletivo. E hoje, portanto, nos últimos anos, também o xadrez também apareceu. A Associação de Xadrez foi convidada também para estar. E isso é importante porque também faz com que este mérito desportivo seja algo que também temos que ter sempre em linha de conta, não é? Proporcionar estas possibilidades de o mérito desportivo também dá um certo ego, que as pessoas também gostam de, enfim, o xadrez, estar ali é bom. E isto, quer para quem joga, que é o meu caso, que são os outros, os jovens pequeninos que começam agora, começam a ver, epá, isto afinal é outra coisa, porque eu ando há 55, a mais de 56, já caminho de 56 anos nisto. E ainda não perdi o bichinho, aquela vontade de continuar e divulgar e fazer. É evidente que uma pessoa chega a uma altura em que começa depois também a dizer, mas isto é cansativo se ninguém nos reconhece. Se não nos reconhecem nada, o que é que nós andamos... A falta de reconhecimento também é uma lacuna evidente na nossa sociedade. Porque, e depois as pessoas trabalham muito e são depressa esquecidas. É isso. E uma pessoa, eu sinto-me, enfim, com alguma vontade para dizer isto, passado os 55 anos, ainda continuo com vontade de jogar xadrez. Isso prova os torneios que eu tenho feito nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Jamais em termos de torneios, enfim, jamais até na categoria de veteranos, mas tenho ganho torneios também que não são veteranos. E claro, os campeonatos distritais têm sido, e isto, o meu exemplo que espero e fico satisfeito que os jovens o entendam e que o preservem, e que termos jovens que vão desde as idades escolares e depois por aí fora, e é assim, eu fico satisfeito que ver jovens a aparecer, mas também tem que haver um reconhecimento público e social, quer para esses jovens terem como exemplo, mas também para nós que andamos nisto, dizermos assim, bom, mas afinal... o nosso trabalho tem frutos, não é? É isto que é importante e pronto, e faz parte desta nossa vida. E nós esperamos também que o nosso programa de hoje também venha a contribuir para a divulgação de xadrez. Quero agradecer a tua vinda à Bragança e a tua disponibilidade para estar no Tempo Extra. E oxalá não seja a última vez. Esperemos e nós, que não. como já fizemos outrora, ambos, vamos tentar continuar. E é isso que eu agradeço. Eu agradeço a tua atenção e a generosidade que nos une já ao longo de muitos anos, dessa generosidade de amigos. E também isto que sirva, tal como dizes, e eu reforço, para a divulgação da modalidade no distrito, que eu já ando a divulgar há 55 anos. O que significa que é com todo o gosto que eu estou aqui. Agradeço não apenas a ti, Nuno Pires, como o grande amigo que somos, mas também à própria Rádio Brigança, ao Jornal Nordeste, e que de facto isto seja o princípio também de uma boa divulgação de xadrez. E estamos cá para aquilo que for preciso, agradecendo mais uma vez esta oportunidade. Muito bem, nós terminamos mais uma edição do programa Tempo Extra e desejando aos nossos telespectadores e ouvintes bom dia, boa tarde ou boa noite,
sou do lugar, a hora de se encontrarem e até para a semana.